Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, gente, hoje é o nosso último encontro para finalizar o estudo da proposta de estudo e leitura da figura do sentinela na Palavra de Deus. No dia de hoje, então, a gente vai estar adentrando no apêndice que foi proposto no documento, onde ali a gente vai verificar em si o roteiro de estudo do termo sentinela na Bíblia. Então, se a gente for pegar lá no hebraico, a gente vai ver que a palavra sentinela, ela tem vários significados dependendo do contexto aonde aquela palavra está, isso lá no hebraico. O hebraico ele é muito complexo. Aí, para a gente entender um pouquinho a proposta de leitura no sentido de sentinela da palavra de Deus nos grupos de oração, a palavra que o documento vai trazer para nós é a palavra shomer. Se a gente for ver ali, a palavra shomer ela tem o significado em português sentinela ou guarda. Então a gente vai ver que essa palavra ela tem a ver com o contexto que está ali em hebraico, não somente em Ezequiel, mas a Bíblia inteira tem exemplos onde nós vamos entender essa palavra shomer. Até diz aqui que geralmente esse termo é especificado como vigia que guarda um campo, uma floresta, uma casa, enfim. Então, se a gente for pegar agora e entender esse princípio mais no sentido de guardar, aí nós entendemos o porquê essa moção que veio para o Vinícius, de guardar a identidade. Então, a sentinela não somente naquele sentido de alertar o povo, de exortar o povo, de ser responsável pela salvação daquele povo, daquelas almas, do sangue inocente ou do sangue do ímpio, enfim. Nós vamos ver que aqui também tem esse sentido, o sentido de guardar. O sentinela também no sentido daquele que está ali, comparado, um exemplo, um guarda-costas. Aquele que está lá não somente para vigiar, no sentido assim de talvez, estou cumprindo o meu trabalho. Não somente nesse sentido, mas no sentido de estar fazendo parte daquele trabalho, fazendo parte no seu coração. Não ir para um grupo de oração, exercer um ministério, no nosso caso, pregação, pregador da palavra de Deus. Não somente colocar em prática esse ministério, assim como talvez uma profissão. Aqui nós vamos entender que a palavra de Deus, quando traz para nós o sentinela, não somente ali no caso de Ezequiel, que era do povo de Israel, nós hoje, do nosso grupo de oração, nós vamos ver que
o entendimento verdadeiro e profundo seria comparado à palavra zelo. Para a gente entender um pouco mais, ter zelo pelo grupo de oração, ter zelo pelo grupo, seja o grupo da família, seja o grupo do trabalho, mas em específico o grupo de oração pelo qual nós fizemos parte. A palavra zelo que eu estava falando é no sentido de ter amor pelo reino de Deus, de ter amor pelo grupo de oração, ter compaixão do povo que está ali nos ouvindo. Porque muitas das vezes a gente vê na palavra de Deus, quando tem certo exemplo de profeta, de sacerdote, de rei, mas não somente nesse sentido ali próprio do povo de Deus, não somente nesse sentido, mas a gente viu vários exemplos ali, que a palavra shomer, que é o guarda no sentido por exemplo, lá no Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, tem um exemplo ali também, que é muito claro, que diz que quando Adão e Eva pecaram, ali que eles foram expulsos do paraíso, e Deus fala: colocarei um anjo com uma espada desembainhada para guardar, para que ninguém entre. Então olha só, a gente vai entendendo o shomer ali, porque existem vários significados dependendo do contexto, mas aqui especificamente o sentinela que a gente está aqui falando nesse estudo, é nesse sentido, guardar o grupo de oração para que não entre falsas ideologias, guardar o grupo de oração para que não entre pessoas talvez mal intencionadas. Exatamente por isso que nós somos responsáveis ali, o pregador da palavra é aquele que está ali como boca de Deus, é aquele que está ali para falar a verdade, aquele que está ali para exortar, para corrigir, tudo isso baseado no amor. A gente pode imaginar que Jesus, ele talvez, comparado com esse entendimento, o novo sentinela do Novo Testamento, o cumprimento das profecias que foram faladas pela boca de muitos profetas do Antigo Testamento, chega até o Novo Testamento, onde Jesus, o próprio Deus, se coloca como sentinela para guardar o seu povo, para exortar, para ensinar o caminho, para amar o seu povo no sentido do exemplo, no sentido da prática também. Não só aquele que vai lá para falar uma orientação, no sentido assim, eu recebi, agora eu estou aqui falando para ti. Não, mas no sentido de pastor também. Olha só quantas coisas a gente vai vendo que pode ser encaixada nessa palavra. Jesus também foi chamado como pastor, então essa sentinela pode ser chamada também como pastor de um grupo de oração, mas não mais um só que está ali à frente. Isso é a parte que vai nos ajudar a entender. Mas o coletivo, todos nós podemos e devemos ser guardas do nosso grupo de oração. Até essa é uma realidade que muitas vezes eu acho que todo mundo que já participou de um retiro ou já vivenciou um momento de testemunho, já viu as pessoas antes de darem voz, antes de darem um microfone, por exemplo, nas mãos daquele que ia testemunhar, eles ouviram a história da pessoa antes. Verdade. Por quê? Como o Renato falava, muitas vezes pessoas mal intencionadas, trazendo uma falsa imagem, fazem parte de um grupo, adentram no cerco, no ambiente daquele grupo, conseguem chegar a um local visado, um local onde ele pode ter voz, por exemplo, no momento de testemunho, e aí lá profere, seja lá, mentiras, palavras de maldições, enfim, qualquer coisa fora daquilo que é a verdade da igreja. Então, esse é um exemplo clássico da importância de guardar, de vigiar. Lógico, é um exemplo clássico e ao mesmo tempo esdrúxulo, porque se for pensar a mentalidade de uma pessoa que faz isso, é justamente porque o propósito dela não era guardar nada. Muito pelo contrário, o propósito dela é destruir aquilo que vem do demônio. Então, a intenção de guardar, de estar atento, é justamente isso, para preservar a verdade, não dar espaço para mentira. Todo esse cuidado, essa vigilância, não é somente para nós estarmos atentos, mas sim para guardarmos a verdade. Sim. Aqui, se a gente for olhar no PDF, qual era o ofício da sentinela?
Uma sentinela consiste numa pessoa designada para a proteção de um indivíduo, governantes, bens, decretos, algum local ou coisas. O seu ofício exigia também que ele cuidasse para que os prisioneiros não fugissem. Um exemplo de que essa parte de seu trabalho era muito séria é o carcereiro filipino que ia tirar a própria vida após o terremoto que fez com que os prisioneiros escapassem. Se a gente for ver na palavra de Deus esse relato, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, eu acho que todos conhecem o carcereiro que estava lá para guardar os prisioneiros, para vigiar, para que eles não escapassem. E ali, pelo poder de Deus, por causa do louvor ali de Paulo e Silas, a gente conhece essa história, ali todos acabam sendo presos. E ele queria até tirar a própria vida, porque ele tinha consciência da responsabilidade que ele tinha para não deixar que nenhum daqueles fugissem. Então a gente vê, comparando isso e trazendo para o nosso grupo de oração, não é somente no sentido cuidar para aquilo que vai entrar no grupo de oração, as pessoas, o servo, enfim, mas também para aqueles que estão ali para não sair dali, porque também eu sou responsável, o sentinela, no sentido de guardar a integridade da característica que todos nós sabemos, da renovação da sua identidade, que é o batismo no Espírito Santo, a prática dos carismas e a vida em comunidade. Então nós vamos ver que isso também é assim, gente. Nós, como sentinelas de um grupo de oração, nós temos que estar o quê? Olhando para a ação que está acontecendo ali. Eu tenho que analisar, eu tenho que cuidar, eu tenho que me responsabilizar pelo funcionamento daquilo que Deus inspirou lá atrás, há 50 anos, mais de 50 anos atrás. Sabemos que isso aconteceu também na igreja primitiva, sim, nós sabemos. Mas, porém, nesse caso, ali no grupo de oração, nós sabemos que faz um pouco mais de 50 anos, todos conhecem a história da renovação carismática. Então, parece isso uma coisa tão simples, mas eu acredito que se nós realmente estiver guardando o nosso grupo de oração, nós vamos entender que eu tenho sim que saber como é que está o funcionamento, a vida de oração pessoal das pessoas que estão comigo, principalmente, seja nós como pregadores, seja nós como núcleo de serviço, enfim, nós como povo de Deus, mas especificamente no nosso ministério, nós que somos pregadores da palavra, nós temos que sim nos preocupar uns com os outros, nós temos que ser o sentinela na vida do outro. Então aí nós vamos entender que esse é o verdadeiro sentido da palavra sentinela para o pregador nos dias de hoje, aonde nós podemos resumir a frase do próprio Jesus que diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quem ama, cuida. E a Bia está, um exemplo que Deus colocou no meu coração, está cuidando de Emanuel, certo? A Bia cuidando de Emanuel, mãe que cuida do filho. Jesus falou no Evangelho, eu nunca vou esquecer dessa frase, onde Jesus fala assim: eu sempre quis, Israel, cuidar de você como a galinha cuida dos seus pintinhos, que colocou debaixo das suas asas. A gente, quando vê isso, a gente lembra do quê? De uma mãe, normalmente. A proteção da mãe que cuida do seu filho. Então, se a gente entender essa comparação, nós como pregadores vamos fazer o que agora a partir desse vídeo? Refletir. Nós temos tratado o nosso grupo de oração como parte da nossa família? Nós temos tratado o nosso grupo de oração como se uma galinha que cuida dos seus pintinhos, que coloca debaixo da asa, que tá lá o dia do grupo de oração, no dia da pregação, mas não só naquele dia eu me preocupo, mas eu entendi que agora isso faz parte da minha vida, que agora isso é a minha responsabilidade, que eu tenho que me preocupar com as pessoas que estão pregando no meu grupo de oração, com as pessoas que fazem parte do meu grupo de oração, que eu estou me preocupando para ver se eles estão bem, se eles estão mal. Isso é responsabilidade do coordenador? Também é, mas não é só do coordenador. Sentinela, nesse entendimento, são todos aqueles que são chamados a viver o segmento de Cristo Jesus. Eu acho que, em resumo, seria isso: a palavra zelo, a palavra amor, a palavra comprometimento,
responsabilidade. Essas palavras que eu falei, eu acho que resumiria o entendimento de sentinela no grupo de oração nos dias de hoje. Aqui até, no próprio texto, né, ele fala da palavra ali que o Renato falou no início, né, o shomer, não sei qual é a pronúncia correta, que vem, né, de um verbo chamar, não sei a pronúncia. E aí aqui ele descreve, né, exatamente isso: guardar, vigiar, observar, cumprir. Então são atitudes, ações que cada servo, no nosso caso cada pregador, precisa tomar consigo, com a sua vida, com o seu ministério, mas também com o seu grupo de oração, com as pessoas que junto de si formam o núcleo de oração. Porque em Cristo somos todos um só, né? E por isso nós precisamos ser sentinelas na nossa vida, né? Vigiar a nossa vida, cuidar da nossa conduta, mas também tá sendo sentinela na vida dos nossos irmãos. Não aquele sentinela que cuida da vida do irmão para fazer fofoca, para fazer intriga, né? Para fazer calúnia. Pelo contrário, para zelar pela salvação, né? Para conservar a vida da pessoa. Então, como a gente já viu, né, nos vídeos passados, onde a gente falava do justo, do ímpio, né, nós precisamos ser os justos que conhecem a verdade e a praticam, né? Não que conhecem a verdade e praticam o mal. Então, é muito importante a gente estar sempre cuidando, né, de nós e aquilo que o Renato falou também, né, amar a nós e amar ao próximo. Né? O cuidado com o próximo é uma forma de amor. Nós podemos também comparar a palavra que Paulo usa para descrever a igreja. Quando Paulo fala que a igreja é um corpo, é só nós compararmos assim. Jesus é o modelo. Jesus é o verdadeiro sentinela. Jesus é o verdadeiro exemplo a ser seguido. O pregador, o sentinela, enfim, é aquele que olha para Cristo e a partir de Cristo faz ali o seu zelo, o seu cuidado. Como o Gui falou, é tu conhecer a verdade, ou seja, que é Cristo, a igreja, e praticar a verdade. Ou seja, é igual você pegar o entendimento da chave de leitura da interpretação da verdade. A chave de leitura é Jesus e a igreja. O exemplo de sentinela, o exemplo de verdadeiro sacerdote é Cristo Jesus. Então, se nós entendemos isso, nós vamos olhar para Cristo, nós vamos entender e ver nele, copiar, imitar, como Paulo falou, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, para que o meu julgamento não seja meu, ou seja, falho, mas seja um julgamento perfeito. Nós temos que olhar. O meu irmão sentinela ali, ele está igual a Cristo? Porque se eu pegar e olhar para ele a partir de mim, eu também posso correr o risco de ser um sentinela que está errado e querer fazer com que o outro faça errado também. Então veja, a chave de leitura, ou seja, tem que ser, o exemplo tem que ser Jesus Cristo. Ali a gente vê Jesus Cristo, ele era sábio, era humilde, era obediente ao Pai, obediente à sua missão, veio e foi obediente até o fim, até a morte de cruz, vai dizer Filipenses 2, 5. Nós vamos ver que ali em Cristo, na sua vida, na sua história, seria o verdadeiro modelo. Nós olhamos para Cristo, imitamos, pedimos a graça ao Senhor. Aí sim nós vamos fazer com que o nosso grupo de oração, os pregadores da palavra de Deus, tenham alguém como modelo que eu não tenho medo, que eu não tenha medo de dizer, siga esse cara. Esse cara é perfeito. Quer saber onde você está errando? Você está fazendo igual a Cristo? Você está imitando a Cristo, a verdadeira sentinela? Ele é o verdadeiro profeta, sacerdote e rei, a autoridade, a sabedoria, o conhecimento está ali em Cristo Jesus. Então eu acho que com esse tipo de entendimento nós vamos ver que Jesus ele veio para guardar a identidade do Pai, a imagem e semelhança do próprio Deus. Quando nós falamos de palavra de Deus, nós estamos falando do próprio Deus. Quando nós falamos de grupo de oração, nós estamos falando da vivência em comunidade.
é tudo aquilo que Jesus ensinou aos apóstolos. É tudo aquilo que estava no Antigo Testamento e que, de uma forma figurativa, se cumpre em Jesus. Então nós vamos ver que, para encerrar com chave de ouro esse nosso estudo, nós podemos dizer que a verdadeira sentinela, o verdadeiro profeta, o verdadeiro modelo é Jesus. Aí nós não vamos errar se nós estivermos imitando a Cristo. Nós, como pregadores da palavra de Deus, temos que vestir a camisa e realmente colocar as sandálias nos pés, como fala ali a palavra de Deus, e sair de missão, para não somente no nosso grupo de oração, a partir do nosso grupo de oração, nós possamos realmente fazer como Jesus falou aos seus apóstolos: ide e anunciai a toda criatura, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, fazendo com que as pessoas se sintam parte deste corpo de Cristo. E que todos do seu ministério, vários são os dons, vários são os carismas. Mas nós entendemos que a partir da sentinela, a partir de Cristo, Ele é a cabeça. E todo o resto vai sendo moldado nele. Se tudo estiver em sintonia com esse princípio, eu tenho certeza que nós vamos gerar frutos de santidade, frutos de salvação principalmente. Almas serão salvas, almas serão ensinadas, almas serão exortadas, corrigidas no zelo, no amor, mas principalmente nós vamos levantar um grande exército. É isso que eu tenho certeza que é a vontade do Senhor, que nós possamos levantar um grande exército a partir desse princípio, a partir desses nossos estudos, dessas nossas partilhas. Amém? Amém. Um exemplo bem prático, qual é a oração que normalmente nós rezamos para uma criança, mas que também ela é uma realidade para cada alma. Se a gente for estudar alguns escritos, algumas histórias de santos, a gente vê que durante a vida de uma pessoa, de uma alma, existe um anjo da guarda. O anjo da guarda é uma sentinela. Então olha só a inspiração que Deus está nos dando. Esse anjo da guarda é aquele que espiritualmente nos guarda, protege, ilumina. Para que inspiração maior do que essa? E tem uns anjos da guarda que sofrem, coitado. Guardar, vigiar, observar e cumprir. Se a gente for ver a história, o entendimento da função de um anjo nada mais é do que fazer aquilo que ele tem como função. Se for perguntar, uma pessoa que já estudou teologia ou alguém que já leu muito sobre anjos, eu digo a vocês que eu já fiz até curso sobre isso, e realmente se diz que um anjo, e cada um tem uma função. Ou seja, nós poderíamos dizer que o anjo da guarda, ele, por exemplo, ele não é capaz de pregar o evangelho, porque a função dele é iluminar, guardar, proteger, guiar. Então a gente vai ver que cada anjo tem a sua função. Exatamente por isso que dentro da igreja há várias funções. E não somente o anjo, nós não podemos esquecer que também há um demônio que acompanha um para cada um, para também ter o combate, ter a luta. Isso daí é uma responsabilidade que não é boa, mas que existe. Então por isso que existe a parte física, o mundo material que a gente está enxergando, e o mundo espiritual. E nós sabemos que no mundo espiritual nós não temos somente o anjo da guarda, nós temos o São Miguel Arcanjo, que é o anjo do combate. Nós temos a Virgem Maria, os santos que já estão no céu. Nós temos o Espírito Santo, Nossa Senhora. Nós temos os sacramentos da igreja. Então eu acho que como sentinela nós temos todas as armas, a palavra de Deus, a verdade, o próprio Jesus, para nós protegermos não somente a nós mesmos, mas o nosso grupo de oração. E o assunto de hoje a gente encerra por aqui, né? Um conteúdo um pouco mais curto, que faz praticamente a síntese daquilo que nós vimos nos vídeos anteriores. Espero que vocês tenham aproveitado, assim como a gente aproveitou, né? Para enriquecer um pouco mais aquilo que nós precisamos ser e viver. Então que a gente possa encerrar
esse estudo, esse encontro de hoje, agradecendo a Deus por esses 4 encontros que tivemos, né, por essa leitura e estudo, por essa proposta, agradecendo também a Deus pelo Vinícius, pelas moções que o Senhor colocou no coração dele e que chegaram até nós também por meio do auxílio do João Cláudio Rufino, né, que Deus possa continuar derramando suas bênçãos sobre todas as lideranças, sobre todos esses que se dedicam em servir a Deus, e que assim possamos nós também, né, estarmos debaixo da vontade de Deus, seguindo nesses estudos, nessas propostas, para a gente cada vez mais conseguir guardar, vigiar, observar e cumprir aquilo que é de Deus para a vida de cada um de nós. Então, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que possam descer sobre nós essa noite e sempre as bênçãos e a proteção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Maria também.